muitas pessoas que falam sobre estarem perdidas. Ai, eu tô tão perdido, Eric. Ai, meu Deus do céu, eu não sei para onde eu devo conduzir a minha vida. Eu recebo mensagens, eu ouço isso nas avaliações terapêuticas, até no meio de um tratamento, final de palestra, dia de autógrafo de livro, seja onde eu estiver, seja o que eu estiver fazendo, sempre no meio tem alguém que me diz que está completamente perdido nessa vida. E eu vou te dizer uma coisa, você não está perdido. Sinceramente, nós vivemos num mundo que cada vez está mais complexo. É guerra, é prisões, é assaltos, é pessoas lutando. Eu tenho até uma pena de falar sobre isso, mas é lutando pela sua sobrevivência. E presta atenção que eu não estou falando que elas estão lutando para comprar um jato particular ou lutando para poder ter um escritório maior. Estou falando de lutar pela sobrevivência. O mínimo do mínimo. Talvez você saiba do que eu estou dizendo e talvez você nem queira parar para pensar, porque tem pessoas que falam isso. Eu nem quero pensar na fome da África. Dá até mal pensar nisso. Mas diz isso com um charuto na mão e talvez apreciando um bom vinho. O mundo está tão perdido, tão complexo, que você acha que você está perdido. Mas é o mundo que está tipo, opa, me segura. Nós não estamos perdidos quando nós nos posicionamos como pessoas. É o que eu acredito, você não precisa acreditar. Mas eu adoraria que você ouvisse essa dica terapêutica, porque, como você bem já sabe, a minha intenção é provocar dentro de você o processo de transformação. Vamos lá. Nessa dica terapêutica, eu quero te dizer que você não está perdida. Você está mal posicionada. Eu conheço pessoas que vivem um casamento abusivo, homem ou mulher, abusivos, muito abusivos. Que já não existe amor, que mal existe o respeito, que de vez em quando se encontram dentro da mesma casa. Eu conheço pessoas que vão ao trabalho quase se arrastando, entende essa palavra? Mas detestam o que fazem, mas acreditam que não são capazes de fazer mais nada, porque não melhoraram seus currículos, não estudaram mais, não tiveram tempo, ou eu diria, nunca colocaram prioridade nisso, e hoje vive uma vida maluca, que é, puta merda, mais um dia eu tenho que ir para esse lugar, estar com essas pessoas, fazer isso que eu nem acredito. Há pouco tempo eu conheci uma pessoa num atendimento muito específico, que não importa o que era, mas que me trouxe uma situação do trabalho e me disse: eu não suporto ver as pessoas de lá. Eu respiro, eu inspiro, eu vou pro banheiro e às vezes eu vomito. Olha o nível que ele chegou de vomitar por estar num ambiente que de repente as pessoas nem são erradas. Ele é que já não suporta mais todo aquele processo. Mas ele não se posiciona. Porque quando eu perguntei, então, por que não um novo emprego, por que não um curso, por que não um acordo, por que não empreender, já que parece que ele é inteligente, ele diz, eu não posso sair de lá, lá é garantidinho, todo mês eu tenho dinheirinho para pagar as despesas. E aí as pessoas costumam empilhar histórias do tipo, no caso dele, porque eu sou sozinho, porque eu alugo um quarto aqui em Portugal, porque eu não tenho ninguém que me apoie, porque a minha namorada me abandonou, porque o meu pai, e é claro que a culpa é de todas as outras pessoas, menos ela assumir a responsabilidade do que ela deveria fazer, inverter a ordem de prioridade e trabalhar. Tanto que começamos um processo, as verdades foram ditas e ele disse, opa, se calhar isso não é para mim, acho que eu não preciso de hipnose. Claro que não. Porque senão
ele vai ser levado a ganhar consciência, aí não vai mesmo suportar aquele lugar e a atitude vai ser tomada. E para quê que eu quero provocar um processo de transformação? O que ele queria era um terapeuta banana, que existem aos montes, aos cachos para brincar, e que vai apoiar e vai dizer, sim, deita aqui no meu colinho e chora. Que enquanto você chora, você se torna dependente do meu processo e fica pagando um pouquinho ou não todas as semaninhas para que eu possa te ouvir e dizer, vai melhorar se Deus quiser. Para tudo. A questão não é que a nossa vida vai entrando em caos, e eu já tive essa percepção achando que a minha vida estava um verdadeiro caos. A questão é que quando nós nos posicionamos, 3 coisas acontecem e é sobre elas que eu quero falar nessa dica. E essas 3 dicas é que eu quero que você interiorize dentro da sua mente, porque pode ser que elas provoquem um processo de transformação aí para você. E eu vou te pedir, antes de falar dessas dicas, que você siga esse canal e ative o sininho que está aí, clica nele, para quando eu gravar uma dica terapêutica, você ter acesso, porque você vai receber uma notificação e vai dizer, ei, o Eric tem mais uma, e aí quem sabe você vai vir aqui alimentar mais e mais e cada vez mais a sua mente para ir para um outro nível de consciência. Essa é a minha missão de vida e eu quero que você faça parte dela. O mundo não está uma loucura, nós é que não estamos posicionados. E nós nos posicionamos porque nós estamos altamente dependentes daquilo que é confortável. Então é confortável ficar nessa posição, é confortável permanecer por algum motivo nessa relação. Porque nós temos, número 1, nós temos um ganho secundário muito grande em alguns lugares. Eu fiquei em relações na minha vida, não só relações matrimoniais, como relações de sociedades, que para mim era muito mais fácil permanecer ali naquele ciclo vicioso e doentio do que sair, porque eu senti uma espécie de culpa ou em me livrar das pessoas, ou não ter coragem. Essa é a palavra dói, eu sei que dói, porque doeu em mim de falar desculpa, não dá mais. Desculpa, você vai ter que ir embora, meu Deus, parece que eu peguei a vida da pessoa emprestada, pus ela dentro da minha casa, vivi com ela uma época e agora eu quero me livrar daquilo, já não é mais útil para mim. Esses conflitos internos faz com que você não rompa relações. Eu tinha uma sociedade que ela era tão doentia, mas eu pensava assim, é melhor eu ficar com essa pessoa, porque de alguma forma ela pode me oferecer algum conforto em algum momento. Porque ela tinha muito dinheiro e eu não. Então vai que eu precise, ela tá ali. Ela humilha, ela grita, ela fala, ela reclama, ela se diz dono da verdade, mas pelo menos ela tá ali para poder me apoiar. Engano seu. Engano seu. Você tá tendo esse ganho secundário, às vezes até parece que é um ganho muito alto, mas ele não é. E isso atrapalha você a se posicionar. Número 2, quando você pensa em se posicionar, ou melhor, eu vou refazer essa frase, quando você se posiciona, você começa a decepcionar pessoas. E eu decepcionei muitas pessoas, dentro da minha família, fora da minha família, dentro da minha equipe de trabalho, filhos, decepcionei imensas pessoas. E nós temos medo de decepcionar as pessoas, porque uma vez que eu digo não, que eu me posiciono e falo exatamente o que eu penso, sem treta, sem conversinha, sem, vem aqui que eu vou te explicar, direto ao ponto, como diz em Portugal, frontalmente, eu perco a admiração de algumas pessoas. Algumas pessoas até se afastam. Eu tive filhos que se afastaram de mim e ficaram meses sem fazer uma ligação para mim, porque eu me posicionei e disse, a partir de hoje eu não faço mais isso. Eu te criei, fiz até aqui, mas eu não vou parar minha vida para todo o dinheiro que eu ganho, ou uma parte desse dinheiro ficar sendo sugado pelas coisas menos boas que você faz na sua vida. Acabou, não tem mais isso. E parece, a sensação de quando você diz não para algo, é que o amor foi junto e embora. Então nós não nos posicionamos, porque quando eu digo não para um sócio, ele fala, caramba, tu destruiu a minha vida, porque a visão é dele, a interpretação é dele, já que eu estou rompendo o laço de eu não quero mais essa vida tóxica, ele sai dizendo, então as pessoas, para não
permitir que a outra pessoa espalhe sobre ela, ela não se posiciona, ela continua ali. Número 3, espero que você esteja entendendo. Vou até te desafiar, se você está entendendo, escreve sim, estou entendendo claramente aí nos comentários para eu saber que eu realmente estou sendo objetivo com você. Número 3, e muito importante, quando tudo isso acontece, nós nos posicionamos e nós decepcionamos pessoas, nós temos um medo, filho da mãe, de ficar sozinhos. Gente, vamos assumir isso. Nós temos medo das pessoas todas se afastarem, estão falando mal já da gente, né? Estão se afastando da gente. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Parece que você fica sem o que chamam de rede de apoio. Parece que ninguém vai mais me ligar ou vai falar comigo, mas a grande verdade é que nós fugimos da dor da transição. Presta atenção nisso, a dor da transição. Quando eu saio de um momento confuso, a vida está uma loucura, eu aceito tudo e faço tudo, e eu começo, né, não vou nem falar, eu estou bem posicionado, eu começo a me posicionar, eu vou decepcionar pessoas, elas vão falar, elas vão mexer com coisas. E eu não sei se você concorda comigo, tem pessoas que sabem exatamente onde está a sua ferida, e eu vou te contar o porquê. E elas põem assim, torce, dói em pontos do seu corpo, da sua vida, da sua alma, que você pensa que nunca teve aquela dor. E é claro que elas sabem onde estão essas feridas, porque foi elas que instalaram em você. É mais simples do que você imagina. Eu digo que tem pais que sabem usar o drama e as palavras certas. Claro, durante a infância eles instalaram as programações. Então, por eles terem instalado as programações, estou até babando aqui, por eles terem instalado as programações, eles sabem como apertar o que eles instalaram. Pé, esse botão, pé, esse aqui, aqui vai doer mais. Então, as pessoas ao longo da vida, isso, gente, não é que o seu amigo, para você não se enganar, ou sua ex-mulher ou ex-marido acordou numa quarta-feira e pensou assim, bom, vou apertar aqui o João, o Pedro, olha lá, Manuela, vou apertar aqui e vai doer. É tudo quase que automático, as instalações e o apertar dos botões, a disparar o gatilho é instalado e ele é disparado quase que automático. Ela começa a ter uma percepção, então não é consciente como eu estou aqui gravando esse vídeo com você. Vou lá, vou sentar, vou tomar um café e vou gravar. Não é isso. Você fala coisas que às vezes você nem sabe por que falou, mas porque dentro de você a sua defesa fala, se eu for aqui, eu não vou apertar o botão, eu vou entrar lá dentro e vou rasgar aquela pessoa, às vezes com raiva. Então, medo do posicionamento, o grande medo, um dos grandes medos de nos posicionarmos é justamente nós começarmos a ficar altamente sozinhos, sentir dor. Eu, hoje, com 49 anos, com 28 anos de experiência, ainda ouço coisas que doem, muito menos. Eu costumo dizer para Sheila que antigamente eu passava 10 dias mal com uma situação, depois eu comecei a passar 3 dias mal com aquele pensamento, e de repente eu passo hoje alguns minutos, às vezes vem aqui e eu penso, meu Deus, por que eu estou permitindo? Mesmo assim, gente, vem, imagina, estou falando com alguém que fala algo para mim que mexe aqui com o meu ego, e eu falo, peraí, por que eu estou deixando o meu ego? Aí a mão vai afastando, por quê? Peraí, mas essa pessoa está errada, peraí, eu sei quem eu sou, eu posso ter sido, mas eu já não sou mais, peraí. E aí o conforto vem em minutos e eu percebo, olha como é o mundo, olha. E as pessoas que não têm as habilidades que eu tenho de sair disso, elas te ameaçam e você se torna refém. E aí, entre se afastar de algumas pessoas, porque tem gente que espera o limite para se afastar, e permanecer em relações tóxicas e doentias, você começa a repetir para você, e comecem a prestar atenção naquilo que você repete, que o mundo tá ruim, que o mundo tá complicado, que eu tô meio perdido, e eu tô perdido, e aí eu tô altamente perdido, eu não sei se eu compro uma bicicleta, ou se eu caso, se eu subo a escada, ou se de repente eu destruo um muro, eu crio uma ponte, peraí, do que vocês estão falando? É muita informação, mas isso tem a ver
na minha opinião, com falta de posicionamento. Pode ter a ver com muita coisa. Num processo terapêutico, raramente é uma coisa que resolve, às vezes é um conjunto delas. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, se você prestar atenção na sua vida, você vai perceber o tanto que você não se posiciona diante de ninguém. Você não se posiciona na sua casa, você não se posiciona na sua família, você não se posiciona diante do dinheiro, você não se posiciona com seus amigos, seus colegas, você não se posiciona nas redes sociais, você não se posiciona diante da pessoa mais importante do mundo, que é você. Você não se posiciona com o cara lá de cima, se você acredita nele. Você não se posiciona com nada, então você vai viver se perdendo no meio do caminho. Entre a fala de um, o grito do outro, o sussurro de outra pessoa, você vai achar que você está completamente perdido. Mas o que está faltando é você, talvez e só talvez, parar de ouvir o mundo e começar a ouvir você. Mas as pessoas não vão gostar disso. E eu vou encerrar dizendo isso, elas não vão gostar. Calma, elas não vão gostar. Porque quando você começa a se posicionar, você começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente, você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente e as suas escolhas já não são mais as mesmas. E você diz, caramba, eu ia por impulso aqui. Peraí, em vez de eu comprar isso, ou fazer isso, ou comer isso, deixa eu pensar se é certo. Eu não vou dizer sim mais para todo mundo. Em vez de eu emprestar esse dinheiro e ser uma máquina de emprestar dinheiro ou eu não vou interromper o processo do outro, principalmente com filhos. Deixe que eles vivam o processo deles. Porque senão quem vai ensinar, senão as suas ações, já que você é a mamãe e o papai deles? Conta para mim. É muito importante você entender que se você acha, e mesmo me vendo, me ouvindo aqui, vendo esse vídeo, você acha que sua vida está um caos, eu acredito. Mas dá para sair do caos. Mas o início para sair do caos é se posicionar. É você se posicionar diante do mundo. É você olhar para você e dizer, é isso que eu quero, não é o que os outros querem. É essa vida que eu quero ter. Mesmo que as pessoas não entendam o porquê que você quer essa vida. Quando eu vim para Portugal, algumas pessoas me disseram, mas você tem uma clínica grande, você tem sócios, sua mãe está aqui, os seus filhos estão aqui. Hoje quase todos os meus filhos estão em Portugal, mas na época as pessoas me você vai largar tudo que você construiu, você dá aula pelo país todo, e olha que o Brasil é enorme, eu viajava o Brasil todo dando aula de hipnose clínica, e eu pensei, eu quero recomeçar, e eu vim há 14 anos para cá para recomeçar e recomecei. E não acho que eu ainda completei, porque a vida ela não acontece, ela vai acontecendo e o aprendizado aqui, meu Deus do céu, tem sido cada vez melhor, mas se eu pudesse, assim, numa entrevista, alguém me falasse só uma dica, mais nenhuma, você não pode mais ser esse cara que vive dando dicas. Eu acho que eu diria, posicione-se diante de você, antes de mais nada. Saiba com clareza aquilo que você quer, para que você possa se posicionar mais. Lembre-se que ao se posicionar, o mundo vai se equilibrar diante de você. Você não vai ver mais o mundo cinza, talvez obscuro. Você vai ver mais claro, mais bonito. Você vai encontrar beleza onde você não via antes. Mas esse posicionamento, ele custa um preço. Algumas coisas devem ser em dinheiro, uma terapia, alguns processos, um livro que você compra, alguns, sim, vai precisar de algum dinheiro. Mas a maioria vai precisar de coragem, de paciência, porque à medida que você se posiciona, o mundo todo não muda no dia seguinte. Como eu disse, a vida não acontece, ela vai acontecendo. Então, eu me posiciono hoje e o mundo vai se posicionar. Eu começo a me posicionar diante de algumas pessoas, elas também vão se posicionar diante de mim, ou contra mim, ou se afastando de mim. E aí eu vou começar a olhar, e todas as pessoas que eu conheço, olha, nesses anos que eu atendo, todas que eu ajudei a se posicionar, todas reclamaram que perderam pessoas. Todas. Eu não conheço ninguém que não me falou, que tem gente se afastando de mim, e agora o que eu farei? E eu disse, que bom, bênção, bênção. Às vezes não é você que perdeu, é livramento.
E tem gente que eu sei que me ouvindo aqui não está entendendo ainda o que eu estou falando. Mas tem pessoas que elas parecem incríveis na vida da gente. Mas às vezes quando elas se vão, só o tempo vai te mostrar como você se livrou de um peso que não permitia que você fosse para um outro, para mais um, para outro nível, que você nem sonha às vezes que tem. Acessos que você nunca nem imaginou que poderia acessar. Chaves que nunca chegaram à sua mão, para portas que você também nunca visualizou poder abrir. Claro, essas pessoas fazem a sua vida ficar confusa, se o mundo parecer de ponta cabeça, mas na realidade é a sua falta de posicionamento que faz tudo isso com você. Eu entrei no vídeo tão entusiasmado, mas se você não me conhece, eu sou Eric Pereira, eu sou treinador mental, eu sou hipnoterapeuta e há 28 anos eu ajudo pessoas a compreenderem as suas dores emocionais, para que elas olhem para aquilo que está doendo e eu possa trazer consciência para elas, provocar o processo de transformação delas. E sempre que eu posso, eu venho aqui e gravo uma dica terapêutica, às vezes curta, às vezes longa, como essa, não importa. Uma dica para fazer você ir para uma reflexão mais profunda e mesmo com a intenção de provocar o seu processo de transformação. Eu não sei se eu vou conseguir isso com uma pessoa ou com 1000, mas que seja com uma hoje, eu já vou ter cumprido a minha missão do dia. E eu espero que seja você vendo essa dica. Agora, se essa dica foi importante para você e você acha que alguém que você conhece da família, um amigo, alguém do seu trabalho precisa ouvir essa dica, por favor, vai no link acima ali, ou embaixo tem um botãozinho, compartilha. Copia o link e cola no grupo do WhatsApp, manda para alguém que realmente precisa estar aqui. E eu vou pedir para que você escreva abaixo qualquer palavra que represente o que você ouviu aqui hoje. Por favor, qualquer palavra, para eu entender que você entendeu essa mensagem, que vai interiorizar ela aqui dentro de você. Beijo no seu coração e eu prometo, eu volto.